Olha, como vocês sabem, nesse dia 1º de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal abriu os seus trabalhos deste ano. Eles estavam de férias, de recesso, como eles chamam. Pois bem, e abriu sob o signo de grande movimentação. Tudo que o Supremo Tribunal Federal decidirá agora, nesses próximos dias, aí, terá enorme influência sobre o que pode acontecer na política brasileira, em relação às atividades do próprio governo, do Congresso Nacional, enfim, da vida nacional. Por que razão estou dizendo isso aí? Porque o Supremo Tribunal Federal terá agora, imediatamente, hoje é 1º de fevereiro, quarta-feira, mas terá que imediatamente sortear o nome do novo relator da Lava Jato, das ações intentadas no âmbito da Lava Jato. Quando eu estou falando em ações, não estou falando propriamente em ações judiciais, mas em ações. Os inquéritos que foram enviados para o Supremo, as ações que estão rolando lá, os pedidos para abertura de investigações e de inquéritos. Como vocês sabem, no âmbito disso tudo aí, o que mais está chamando a atenção da opinião pública brasileira é a mãe de todas as delações. Ou seja, as delações feitas por 77 executivos do Odebrecht. Todo mundo diz que essa mãe de todas as delações produzirá um tsunami político que varrerá da vida pública brasileira pelo menos 200 políticos, a maioria das quais com mandatos no legislativo e no executivo. Da mais alta plumagem, de quase todos os grandes partidos, ou de todos os grandes partidos. Isso tudo aí, essa mãe de todas as delações dos 77 executivos, estava nas mãos do ministro Teori Zavascki para checar e depois para homologar. Ele morreu na 1ª hora, quando estava para homologar, quando estava praticamente tudo pronto. E morreu. Até por isso é que existe uma suspeita de que ele tenha sido vítima de um atentado. Resta saber quem teria praticado esse atentado. O PT mandou matar o Teori, o PMDB, o PSDB, todos teriam razão para mandar matar. Por quê? Porque todos são atingidos. Mas as evidências parecem que são de que não houve mesmo um atentado. De qualquer maneira, é o seguinte, ele morreu na 1ª hora, um pouquinho antes de homologar. A pressão da opinião pública, da mídia, até dos meios políticos, do governo, de todo mundo aí, foi no sentido de que a presidente do Supremo Tribunal Federal, durante esse recesso, tratasse ela mesma de homologar. E foi o que ela fez. Em poucos dias, a ministra Carmen Lúcia pediu aos juízes que já estavam auxiliando o Teori Zavascki que completassem a obra, que era apenas confirmar com cada um dos 77 delatores as delações, né, de cada um. Isso foi feito e ela homologou. Bom, e agora? E ao homologar, ela mandou isso de volta para a Procuradoria-Geral da República. O jogo agora está lá com o Rodrigo Janot, está com ele. Nas últimas horas, tem ocorrido pelo menos 2 atos que me parecem assim, muito estranhos, sabe? O primeiro deles é o seguinte, eu estou me referindo a coisas agora desta quarta-feira mesmo, dia 1º de fevereiro. O primeiro deles foi a notícia que já saiu à 1ª hora da manhã de que a ministra Carmen Lúcia teria aceitado o pedido de afastamento do principal juiz, não é ministro não, é juiz mesmo, um juiz auxiliar, do principal juiz auxiliar do Teori Zavascki, nesse caso da Lava Jato, que é o juiz
Márcio Schiffler, é um juiz federal aqui de Santa Catarina. Estava lá desde o início do trabalho do Theory dentro dessa Lava Jato, estava lá ajudando ele. A mídia, nessa quarta-feira, disse que ele era a memória viva da Lava Jato, né? Depois do Theory era ele. Mas são vários juízes que estão lá, mas ele era o principal, era o braço direito do Theory. Ninguém estava especulando a respeito da saída de nenhum dos juízes auxiliares, porque o que se presumia era que eles permanecessem, pelo menos durante algum tempo, com um novo relator que iria substituir o Theory. Mas não, esse juiz, Márcio Schiffler, pediu para se afastar e a Carmen Lúcia, na hora, afastou. Isso tudo aconteceu de maneira muito inesperada, muito rápida, muito veloz. O que teria motivado o juiz auxiliar Márcio Schiffler a pedir o seu afastamento inopinado de uma hora para outra? Olha, eu tenho tempo de jornalismo assim e de vida, muito tempo, né? Muita estrada. E quando acontecem essas coisas, sabe que jabuti não sobe em árvore, quer dizer, se o jabuti está lá é porque alguém botou, né? Então, não tá bem explicado isso aí. Isso aí não está bem explicado. Está me parecendo que ele não gostou de alguma coisa, né? Ou ele não gostou da velocidade com que a ministra Carmen Lúcia homologou, ou ele sabe alguma coisa sobre o que vai acontecer daqui para frente. E aí entra a segunda questão que eu tinha colocado aqui para vocês nessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro, que é a seguinte: é essa também inesperada, veloz ida do ministro Luiz Edson Fachin, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente onde está esse caso da Lava Jato, é onde se dará o sorteio do novo relator. Não se esperava que as coisas fossem feitas assim, de modo tão rápido, tão veloz também. Alguém pode me perguntar assim, mas e daí? Não, e daí é que boa parte de advogados, de políticos, da mídia inclusive, já suspeita de que tem carta marcada aí, nisso aí. De que o Fachin está indo para a segunda turma já para ser o relator da Lava Jato, né, substituindo o Theory Zavascki. O Supremo diz que não, porque, e nós sabemos, né, quem trabalha com o Supremo Tribunal Federal, enfim, quem trabalha com os tribunais superiores sabe muito bem que quando desembarcam, são protocoladas as ações ali, elas vão a sorteio. Se não tiver vinculado a alguém, elas vão a sorteio. E aí o relator é escolhido por sorteio, né? O que se discute é exatamente o software que é usado pelo Supremo Tribunal Federal para promover esse sorteio, porque ele permite supor o resultado. Ou seja, o software ele é construído de tal maneira, foi construído de tal maneira, que ele leva em consideração não apenas um sorteio aleatório, como é todo sorteio, mas também leva em consideração o volume de trabalho de cada um dos ministros. Então, usando bem a equação, dá para perceber quem é que deve ser o relator. Ora, se o Luiz Edson Fachin vai para a segunda turma e lá já se encontram outros 4 ministros, cada um deles com várias ações, é óbvio que se esse software tiver sido montado mesmo com esse tipo de equação, o ministro que tiver menos volume de trabalho poderá ser o beneficiado pelo sorteio, né? Nesse caso seria o Luiz Edson Fachin. Bom, a gente vai saber isso daqui a pouco, né? Porque nesta quarta-feira deveria ocorrer o sorteio. Está claro que não ocorreu, né? Eu estou falando aqui com vocês às 4h12, até agora não houve sorteio nenhum. Até porque a sessão solene de instalação do novo ano judiciário começou logo no início da tarde, né? E as turmas do Supremo nem se reuniram
começar a trabalhar, né? O que se imagina é que isso poderá acontecer na quinta-feira. Quinta-feira não é feriado em Brasília, como não é feriado na maior parte do Brasil. É feriado em Porto Alegre, por exemplo. Dia de Navegantes é um feriado municipal, mas não é nacional, nem estadual. De modo que o Supremo, na quinta-feira, no âmbito da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, é muito provável que ocorra então a escolha do novo relator da Lava Jato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, o que está me estranhando também muito, só para completar aqui esse comentário de hoje, é o modo como a petezada está oriçada com essa questão do relator da Lava Jato, né? Ela está oriçadíssima, está desconfiando de alguma coisa. Eu acho até que eu sei do que está desconfiando, mas enfim, vamos aguardar mais um pouco, teremos grandes novidades aqui pela frente, né? É isso aí. Eu volto na quinta-feira. É feriado, mas eu volto. Até lá.